O ferro em brasa queimava sua pele delicada como pétalas de rosa pisoteadas pelo inverno, e o cheiro acre do metal aquecido misturava-se ao aroma doce de incenso que ainda impregnava seus cabelos dourados, agora emaranhados e úmidos de suor e lágrimas. Bárbara cerrou os dentes, mas não para conter gritos. Estes já haviam sido oferecidos como oração, e sim para sustentar uma prece silenciosa que brotava do mais íntimo de seu ser, onde nem as chamas da tortura conseguiam penetrar. Suas mãos, antes macias como seda e perfumadas com óleos preciosos, agora tremiam amarradas por cordas ásperas que cortavam seus pulsos como espinhos, mas seus olhos, aqueles olhos que um dia refletiram a inocência de uma criança mimada pelos luxos do império, brilhavam com uma luz que nem todo o sofrimento do mundo conseguiria apagar. O ar da masmorra estava pesado, carregado de umidade e do odor metálico do sangue que gotejava lentamente sobre as pedras frias, formando pequenas poças escuras que refletiam as chamas vacilantes das tochas presas às paredes de pedra. Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou. Como chegar até ali aquela jovem que nascera entre sedas e ouro, filha de um dos homens mais poderosos de Nicomédia, destinada a uma vida de privilégios e adoração? Como o amor paternal se transformara em ódio implacável e a proteção em perseguição? Que força misteriosa havia transformado uma menina criada entre jardins perfumados e banquetes suntuosos numa prisioneira que enfrentava as mais cruéis torturas com a serenidade de quem abraça o próprio destino? Bárbara nascera no século III, quando o Império Romano estendia seus domínios desde as brumas geladas da Britânia até as areias escaldantes da África, e Dioscuro, seu pai, era um desses homens que o poder imperial criava. Rico, influente, temido por uns e respeitado por outros. Governador provincial e comerciante próspero, Dioscuro acumulara fortunas, explorando as rotas comerciais que ligavam o Oriente ao Ocidente, e sua filha era a joia mais preciosa de suas posses. A menina crescera numa vila esplêndida, onde mármores brancos refletiam a luz dourada do sol mediterrâneo e onde cada amanhecer trazia novos prazeres e descobertas. Seus pés descalços corriam sobre mosaicos coloridos que narravam histórias dos deuses antigos. Suas mãos brincavam com bonecas feitas de marfim e ouro, e sua mente curiosa absorvia os ensinamentos dos melhores tutores que o dinheiro podia comprar. A beleza de Bárbara era lendária mesmo antes de ela atingir a adolescência. Seus cabelos dourados como o trigo maduro cascateavam sobre ombros de alabastro. Seus olhos azuis tinham a profundidade do mar Egeu em dias de calmaria. E sua pele era tão alva e macia que os poetas da corte a comparavam à espuma das ondas ao beijar a areia da praia. Mas havia algo em seu olhar, uma profundidade, uma sede de verdade, que intrigava e ao mesmo tempo perturbava aqueles que a conheciam. Enquanto outras jovens de sua idade se contentavam com joias e vestidos, Bárbara questionava os mistérios da existência, buscava respostas nos textos filosóficos e mantinha longas conversas com escravos cristãos que trabalhavam na propriedade de seu pai. Dioscuro, percebendo que a filha crescia e que sua beleza atraía pretendentes de todo o império, decidiu construir uma torre magnífica onde ela pudesse viver protegida até que chegasse o momento de escolher um marido digno de sua linhagem. A torre era uma obra de arte arquitetônica, erguida com os melhores materiais e decorada com afrescos que retratavam cenas bucólicas e mitológicas. Tinha 3 andares, jardins suspensos, uma biblioteca repleta de pergaminhos raros e uma sala de banhos com água corrente. Luxos que poucos no Império podiam desfrutar. As janelas ofereciam vistas panorâmicas das colinas ondulantes, cobertas de oliveiras e vinhedos, que se estendiam até o horizonte, onde o céu se encontrava com o mar, num abraço eterno de azul e dourado. Foi nessa torre, rodeada de todo o luxo que o mundo romano podia oferecer, que Bárbara encontrou sua prisão dourada e, paradoxalmente, sua libertação espiritual. Os dias passavam lentos e contemplativos, pontuados apenas pelas visitas de criados que traziam refeições elaboradas em pratos de prata e por professores que vinham ensinar-lhe literatura, música e filosofia.
Mas a solidão, em vez de oprimi-la, tornou-se sua companheira na busca por verdades mais profundas que aquelas oferecidas pelos cultos pagãos que seu pai praticava com fervor. Durante as longas tardes, quando o sol se filtrava através das cortinas de seda e enchia o ambiente com uma luz dourada e morna, Bárbara se entregava à meditação e ao estudo. Lia os textos de Platão e Aristóteles, que falavam de mundos além do mundo visível, de verdades eternas que transcendiam a realidade material. Mas foi ao conversar com Martina, uma escrava cristã que cuidava de seus aposentos, que Bárbara descobriu algo que mudaria para sempre o curso de sua vida. Martina falava de um Deus único, Criador do universo, que se manifestara na Terra através de seu Filho para oferecer salvação a toda a humanidade. Contava histórias de um homem chamado Jesus, que havia pregado o amor, a compaixão e o perdão, e que morrera numa cruz para redimir os pecados da humanidade. As palavras de Martina caíam como sementes férteis no coração de Bárbara, que encontrava nelas respostas para questões que a atormentavam desde a infância. Como podia haver tanta injustiça no mundo se os deuses eram justos? Por que os pobres sofriam enquanto os ricos se banqueteavam? Por que ela sentia um vazio profundo, apesar de todos os luxos que a cercavam? O cristianismo oferecia não apenas respostas, mas uma visão de mundo que fazia sentido para sua alma inquieta. Aqui estava uma religião que não prometia apenas prazeres terrenos, mas falava de uma vida eterna, de um amor incondicional, de uma justiça divina que um dia se manifestaria plenamente. A conversão de Bárbara não foi um processo súbito, mas uma transformação gradual que se manifestava em pequenos gestos e mudanças de atitude. Começou a distribuir esmolas aos pobres da cidade, escondendo moedas de ouro nos cestos de comida que enviava aos necessitados. Passou a questionar as práticas religiosas de sua família, recusando-se a participar dos sacrifícios aos deuses pagãos e demonstrando desconforto quando via os rituais sangrentos que faziam parte das festividades romanas. Seus olhos, antes apenas belos, ganharam uma profundidade nova, como se refletissem uma luz interior que crescia dia após dia. A mudança mais evidente ocorreu quando Dioscuro decidiu reformar a torre para instalar uma sala de banhos mais luxuosa. Havia encomendado a construção de 2 janelas que dariam luz natural ao ambiente. Mas Bárbara, aproveitando uma ausência do pai em viagem de negócios, instruiu os operários a construir uma 3ª janela. Quando Dioscuro retornou e questionou a alteração, Bárbara respondeu com palavras que ecoariam através dos séculos. 2 janelas deixam a alma na escuridão, mas 3 permitem que a luz da Santíssima Trindade ilumine todos os cantos da existência. Era a primeira vez que ela manifestava publicamente sua fé cristã, e as palavras saíram de seus lábios com uma convicção que surpreendeu até mesmo ela mesma. A revelação caiu sobre Dioscuro como um raio em céu sereno. O homem que controlava rotas comerciais, que negociava com imperadores e que mantinha a ordem em toda uma província, descobria-se impotente diante da filha que havia se tornado cristã. Sua primeira reação foi de incredulidade. Certamente, era uma fase, uma rebeldia adolescente que passaria com o tempo. Tentou raciocinar com ela, oferecendo-lhe presentes ainda mais luxuosos, prometendo-lhe um casamento com um nobre de alta linhagem, pintando um futuro de glória e riqueza que aguardava por ela se apenas renunciasse àquela loucura cristã. Mas Bárbara permanecia firme, e sua firmeza não era a teimosia caprichosa de uma jovem mimada, mas a determinação profunda de quem encontrara sua verdade. Seu corpo era frágil, mas sua alma já era eterna. Falava com uma eloquência que deixava seu pai desconcertado, citando as escrituras que havia decorado com a ajuda de Martina e demonstrando um conhecimento teológico que rivalizava com o dos mais eruditos filósofos da época. Suas argumentações eram lógicas e apaixonadas ao mesmo tempo, revelando uma maturidade espiritual que contrastava com sua juventude física. Dioscuro começou a perceber que não se tratava de uma fase passageira, mas de uma transformação profunda e irreversível. A raiva começou a germinar em seu coração, alimentada pelo medo de ver sua reputação manchada e sua posição social ameaçada.
Como explicaria aos amigos influentes que sua filha havia aderido à religião dos escravos e dos marginalizados? Como manteria seus negócios e sua posição política se fosse conhecido que abrigava uma cristã em sua própria casa? O Império Romano estava passando por um período de crescente perseguição aos cristãos, e ser identificado como simpatizante dessa religião poderia significar o fim de tudo o que ele havia construído. A princípio, tentou manter Bárbara ainda mais isolada, proibindo-a de receber visitas e restringindo seus movimentos dentro da própria torre. Mas a fé da jovem apenas se fortalecia com o isolamento. Ela transformara seus aposentos numa espécie de santuário, onde passava horas em oração e meditação. Seu rosto, sempre belo, adquiriu uma serenidade quase sobrenatural, como se uma luz interior o iluminasse constantemente. Seus gestos tornaram-se mais deliberados e graciosos, e suas palavras eram sempre medidas e carregadas de significado profundo. A situação atingiu um ponto crítico quando Dioscuro descobriu que Bárbara havia batizado secretamente alguns dos escravos da propriedade e que mantinha correspondência com cristãos de outras cidades. A carta que interceptou era uma prova irrefutável não apenas de sua conversão, mas de sua atividade como missionária. Nela, Bárbara falava da alegria de ter encontrado Cristo e incentivava outros jovens de famílias nobres a buscar a verdade do Evangelho, independentemente das consequências sociais ou familiares. Foi então que Dioscuro tomou a decisão que marcaria para sempre a história dessa família e ecoaria através dos séculos. Procurou as autoridades romanas locais e denunciou a própria filha como cristã ativa e proselitista. O ato foi de uma crueldade que ia além da simples perseguição religiosa. Era a negação completa dos laços familiares, a transformação do amor paternal em ódio implacável. Mas Dioscuro já não enxergava Bárbara como sua filha. Ela havia se tornado, em sua mente distorcida pela raiva e pelo medo, uma ameaça que precisava ser eliminada. A prisão de Bárbara aconteceu numa manhã de inverno, quando o vento frio vindo das montanhas fazia as árvores sem folhas balançarem como esqueletos, dançando uma dança macabra. Os soldados subiram à torre antes do amanhecer, quebrando a paz que reinava naquele lugar onde a jovem havia passado os anos mais importantes de sua formação espiritual. Bárbara não resistiu. Pelo contrário, recebeu os soldados com uma dignidade que os desconcertou. Vestia uma túnica simples de linho branco. Havia abandonado as roupas luxuosas desde sua conversão, e seus cabelos estavam presos com uma fita azul, a única concessão à vaidade que ainda permitia a si mesma. Quando a conduziram pelas escadas da torre, seus pés descalços tocaram pela última vez aqueles degraus de mármore que havia subido e descido milhares de vezes durante sua juventude. Cada passo ecoava como um lamento no silêncio da manhã, e o frio das pedras parecia penetrar em seus ossos. Mas seus olhos permaneciam serenos, fixos num ponto distante, como se enxergassem algo que os outros não podiam ver. Ao passar pela janela que havia mandado construir, a terceira janela que simbolizava sua fé na Trindade, murmurou uma oração silenciosa e uma lágrima solitária rolou por sua face, não de tristeza por deixar aquele lugar, mas de gratidão por ter encontrado ali o caminho para a verdade. O tribunal que julgaria Bárbara foi instalado no fórum da cidade, numa construção imponente de mármore branco que refletia o poder e a autoridade do Império Romano. Colunas coríntias sustentavam um teto alto decorado com relevos, que celebravam as vitórias militares e a grandeza de Roma. O chão era coberto por mosaicos intrincados que contavam a história da cidade desde sua fundação, e as paredes eram ornamentadas com estátuas dos imperadores e dos deuses do panteão romano. Era um cenário projetado para intimidar, para fazer com que qualquer pessoa que ali entrasse se sentisse pequena e insignificante diante do poder estabelecido. Bárbara foi conduzida ao centro do recinto, onde uma multidão curiosa se aglomerava, para assistir ao julgamento da filha do poderoso Dioscuro. Muitos conheciam-na de vista, pois sua beleza era famosa em toda a região
e sussurros percorriam a multidão quando ela apareceu. Mas havia algo diferente nela. Uma aura de serenidade e dignidade que contrastava drasticamente com a situação humilhante em que se encontrava. Suas mãos estavam amarradas com cordas, mas ela as mantinha cruzadas sobre o peito, como se estivesse em oração. Seus pés estavam sujos e machucados pela caminhada até o fórum, mas ela caminhava com a postura ereta de uma rainha. O magistrado que presidiria o julgamento era Marciano, um homem conhecido por sua severidade e por seu zelo em defender os interesses do império. Era alto e magro, com cabelos grisalhos penteados para trás e olhos pequenos e penetrantes que pareciam capazes de enxergar através das mentiras e subterfúgios. Vestia uma toga bordada com fios de ouro que simbolizava sua autoridade, e em sua mão direita segurava um bastão de marfim encimado por uma águia, símbolo do poder imperial. Sua voz era grave e impostada, treinada para ecoar em grandes recintos e intimidar os acusados. Quando Bárbara foi colocada diante do tribunal, um silêncio pesado desceu sobre o recinto. Todos aguardavam para ver como aquela jovem de aparência tão frágil reagiria à pressão do interrogatório. Marciano começou com perguntas simples, tentando estabelecer sua identidade e sua situação familiar. Bárbara respondia com voz clara e firme, sem demonstrar qualquer sinal de nervosismo ou medo. Seus olhos encontravam os do magistrado sem pestanejar. E havia em seu olhar uma profundidade que começou a incomodar até mesmo aquele homem experiente em julgar criminosos de todos os tipos. "És cristã?", perguntou finalmente Marciano, indo direto ao ponto central da acusação. A pergunta ecoou pelo recinto como o som de um martelo batendo numa bigorna, e todos os presentes prenderam a respiração, aguardando a resposta. Bárbara ergueu ligeiramente o queixo e sua voz saiu clara e sem hesitação. "Sou cristã e orgulho-me de sê-lo. Encontrei em Cristo a verdade que procurava desde criança, e nem todas as ameaças do mundo me farão renunciar a essa verdade." As palavras foram pronunciadas com tal convicção que causaram um murmúrio de surpresa entre os espectadores. Aquela não era a resposta de uma jovem assustada, tentando se livrar de problemas, mas a declaração solene de alguém disposto a enfrentar as consequências de suas convicções. Marciano tentou então o caminho da persuasão, falando dos privilégios que Bárbara perderia, da vida de luxo que poderia ter se apenas renunciasse ao cristianismo e voltasse a adorar os deuses romanos. Descreveu com detalhes os banquetes que poderia frequentar, as joias que poderia usar, os palácios onde poderia morar como esposa de algum nobre importante. Pintou um quadro sedutor de uma vida de prazeres e honrarias que aguardava por ela se apenas pronunciasse algumas palavras de renúncia à sua fé. Mas Bárbara ouvia tudo com um sorriso triste nos lábios, como quem escuta as tentações de uma criança que ainda não compreende o valor das coisas verdadeiramente importantes. Quando Marciano terminou sua longa descrição dos prazeres mundanos, ela respondeu com palavras que ficariam gravadas na memória de todos os presentes. "Todas essas coisas que descrevestes são como flores que desabrocham pela manhã e murcham antes do anoitecer. Encontrei em Cristo uma alegria que não conhece fim, uma riqueza que não pode ser roubada, uma vida que não pode ser destruída. Por que trocaria o eterno pelo temporal, o verdadeiro pelo ilusório?" A resposta enfureceu Marciano, que não estava acostumado a ter suas ofertas rejeitadas com tanta elegância e firmeza. Ordenou então que trouxessem instrumentos de tortura, esperando que a visão dos objetos metálicos usados para arrancar confissões aterrorizasse a jovem e a fizesse mudar de ideia. Foram trazidos ferros em brasa, tenazas, chicotes com pontas de metal e outros instrumentos, cuja simples visão fazia os espectadores mais sensíveis desviarem o olhar. O cheiro do metal aquecido começou a se espalhar pelo recinto, misturando-se ao aroma de incenso que vinha dos templos próximos e criando uma atmosfera pesada e opressiva. Bárbara olhou para os instrumentos sem demonstrar qualquer sinal de medo. Seus olhos percorreram cada objeto como se estivesse admirando peças de arte num museu, e em seus lábios se desenhou um sorriso sereno
que desconcertou até mesmo os carrascos experientes. Estes instrumentos, disse ela com voz calma, podem ferir meu corpo, mas não podem tocar minha alma. Podem me causar dor temporária, mas não podem me separar do amor eterno de Cristo. Fazei o que julgardes necessário. Minha resposta permanecerá a mesma. Foi então que começou o calvário físico de Bárbara, mas também a manifestação mais extraordinária de sua força espiritual. Os carrascos, seguindo as ordens de Marciano, iniciaram uma série de torturas que visavam quebrar sua resistência e forçá-la a renunciar à fé cristã. Mas cada novo suplício parecia apenas fortalecer sua determinação e fazer brilhar mais intensamente a luz que emanava de seus olhos. Aquilo que o mundo tentou apagar tornou-se eterno. Os ferros em brasa eram aplicados em suas mãos e pés, causando queimaduras que faziam sua pele se contrair como pergaminho exposto ao fogo. O cheiro da carne queimada misturava-se ao aroma de incenso, criando um contraste macabro entre o sagrado e o profano. Bárbara cerrava os dentes para não gritar, mas não por orgulho ou teimosia. Cada gemido abafado era uma oração, cada suspiro de dor era uma oferenda ao Cristo que também havia sofrido por amor à humanidade. Suas lágrimas caíam silenciosamente, mas eram lágrimas de união com o sofrimento de seu Salvador, não de autocomiseração. Os chicotes rasgavam sua túnica de linho e deixavam marcas vermelhas em sua pele alva como a neve das montanhas. Cada chicotada ecoava pelo recinto como um trovão distante, e muitos entre os espectadores começaram a se sentir desconfortáveis com a brutalidade do espetáculo. Alguns, principalmente mulheres que tinham filhas da idade de Bárbara, começaram a chorar silenciosamente e a questionar se era justo infligir tanto sofrimento a uma jovem cujo único crime era adorar um Deus diferente. Mas Bárbara suportava tudo com uma serenidade que beirava o sobrenatural. Entre uma tortura e outra, quando lhe davam tempo para respirar e reconsiderar sua posição, ela aproveitava para falar de Cristo àqueles que a cercavam. Suas palavras, pronunciadas com voz fraca mas firme, eram como sementes lançadas em solo fértil. Falava do amor de Deus, do perdão oferecido a todos os que se arrependessem, da vida eterna que aguardava aqueles que permanecessem fiéis até o fim. Alguns soldados acostumados à violência e à brutalidade encontravam-se inexplicavelmente tocados por aquelas palavras pronunciadas por uma jovem que estava sendo torturada diante de seus olhos. As horas se arrastavam como eternidades, e o sol que havia começado o dia brilhando sobre o fórum, agora se inclinava em direção ao horizonte, pintando o céu com tons de laranja e vermelho que se refletiam no mármore das colunas e criavam um cenário quase irreal. A luz dourada do entardecer filtrava-se através das janelas altas do tribunal e incidia sobre o rosto de Bárbara, fazendo seus cabelos dourados brilharem como uma auréola. Mesmo desfigurada pela tortura, mesmo com o rosto marcado pelo sofrimento, ela mantinha uma beleza que transcendia o físico, uma beleza interior que se manifestava através de seus olhos serenos e de seu sorriso de perdão. Marciano, frustrado com sua incapacidade de quebrar a resistência da jovem, ordenou que as torturas fossem intensificadas. Foram aplicados suplícios que faziam mesmo os carrascos mais experientes hesitarem, métodos de tortura que normalmente eram reservados aos criminosos mais perigosos e aos inimigos do Estado. Mas Bárbara suportava tudo, com uma fortaleza que deixava todos perplexos. Seu corpo estava sendo destroçado, mas seu espírito parecia crescer em força e luminosidade a cada novo sofrimento. Durante um breve intervalo entre as sessões de tortura, quando Bárbara estava sozinha numa cela escura e úmida do subsolo do tribunal, aconteceu algo que mudaria para sempre a percepção que ela tinha de seu sofrimento. Uma visão tomou conta de seus sentidos, e ela viu Cristo descendo do céu acompanhado de anjos resplandecentes. Ele se aproximou dela com um sorriso de amor infinito e estendeu as mãos para tocar suas feridas. Onde os dedos divinos tocavam, a dor desaparecia instantaneamente, substituída por uma sensação de paz e bem-aventurança que ela nunca havia experimentado antes. "Filha querida", disse Cristo com uma voz que ecoava como música celestial,
Seu sofrimento está quase terminado. Logo você estará comigo no paraíso, onde não há dor nem lágrimas, onde a alegria é eterna e o amor nunca acaba. Seja forte por mais um pouco. Sua coroa de mártir já está sendo preparada pelos anjos, e seu nome será lembrado até o fim dos tempos como exemplo de fé e coragem. A visão desapareceu, mas deixou Bárbara transformada. Quando os carrascos voltaram para continuar a tortura, encontraram-na de pé no centro da cela, com o rosto radiante, como se tivesse sido iluminado por uma luz interior. Suas feridas pareciam ter cicatrizado milagrosamente, e ela irradiava uma serenidade que fez alguns dos homens mais durões recuarem instintivamente. Ela olhou para eles com olhos cheios de compaixão e disse: "Não temais fazer o que deveis fazer. Meu Salvador me visitou e me deu forças para suportar tudo o que ainda está por vir. Vossas torturas não podem me separar do amor de Cristo." A notícia do milagre da cura espalhou-se rapidamente por toda a cidade, atraindo multidões que vinham ver a jovem cristã que havia sido curada por seu Deus. Muitos chegaram como curiosos, mas partiram como convertidos. As palavras de Bárbara, pronunciadas mesmo em meio ao sofrimento, tinham um poder de convencimento que ia além da lógica e da retórica. Ela falava diretamente ao coração das pessoas, tocando uma região profunda da alma humana onde residem as aspirações mais nobres e os anseios mais puros. Marciano, percebendo que a situação estava saindo de seu controle e que a jovem cristã estava se tornando um foco de conversões, decidiu apressar o desfecho do julgamento. Mas antes de pronunciar a sentença final, fez uma última tentativa de fazer Bárbara renunciar à sua fé. Mandou chamar Dioscuro, esperando que a presença do pai pudesse sensibilizar o coração da filha rebelde. O encontro entre pai e filha foi um dos momentos mais dramáticos de toda aquela tragédia. Dioscuro entrou no tribunal com o passo pesado de quem carrega um fardo imenso. Seus cabelos haviam embranquecido completamente durante os dias de julgamento e suas faces estavam sulcadas por rugas profundas que pareciam ter surgido da noite para o dia. Seus olhos, antes brilhantes de ambição e autoridade, agora pareciam mortos, como se algo fundamental tivesse se quebrado em sua alma. Quando viu Bárbara, um soluço involuntário escapou de sua garganta. Apesar de todas as torturas que havia sofrido, a jovem mantinha uma dignidade e uma beleza que tocaram o coração paternal que ele julgava ter enterrado para sempre. Por um momento, pareceu hesitar, como se fosse se aproximar dela e pedir perdão por tudo que havia causado. Mas então seu orgulho ferido e sua teimosia se impuseram novamente, e ele endureceu o coração. "Filha", disse ele com voz trêmula, "ainda há tempo. Renuncie a essa loucura e volte para casa. Esqueçamos tudo o que aconteceu e voltemos a ser a família que éramos antes. Tenho poder suficiente para convencer o magistrado a libertá-la. Basta dizer que renunciou ao cristianismo e voltou a adorar nossos deuses ancestrais." Bárbara olhou para o pai com olhos cheios de amor e compaixão, mas também de uma tristeza profunda. Ela sabia que aquele seria provavelmente o último encontro entre eles nesta vida, e desejava que fosse um momento de reconciliação e perdão. Mas também sabia que não podia renunciar àquilo que dava sentido a toda a sua existência. "Pai, querido", respondeu ela com voz suave, "amo-vos mais do que podeis imaginar, e dói-me ver o sofrimento que estáis passando por minha causa. Mas não posso renunciar a Cristo, pois seria renunciar a mim mesma, à verdade que encontrei, ao amor que transforma. Se me forçardes a escolher entre vós e meu Salvador, escolherei sempre meu Salvador, pois foi ele quem me mostrou o caminho para vós amardes verdadeiramente. Um dia compreendereis que tudo isso foi necessário, e nesse dia nos reencontraremos, na eternidade." As palavras de Bárbara foram como punhais no coração de Dioscuro. Ele havia esperado encontrar uma filha arrependida, disposta a se humilhar para salvar a vida. Em vez disso, encontrara uma mulher madura espiritualmente, dona de convicções inabaláveis e de uma fé que nem todas as torturas do mundo conseguiam quebrar. A frustração,
A humilhação pública e a sensação de impotência diante da própria filha transformaram-se numa raiva assassina que ele não conseguiu mais controlar. Foi então que Dioscuro pronunciou as palavras que o condenariam à infâmia eterna. Se escolheu esse Deus em meu lugar, que ele a salve do que está por vir. Magistrado, peço que seja aplicada a essa mulher a pena máxima prevista por lei, que sirva de exemplo para outros que queiram seguir o mesmo caminho de rebeldia e ingratidão. Marciano, que havia esperado que o encontro familiar resolvesse a questão sem necessidade de medidas extremas, viu-se obrigado a pronunciar a sentença que havia tentado evitar. Com voz solene e em tom ritual, declarou Bárbara culpada de ateísmo contra os deuses do Estado e de sedição contra a autoridade imperial. A pena seria a morte por decapitação, a ser executada imediatamente para evitar que a situação se complicasse ainda mais. A sentença foi recebida em silêncio por Bárbara, que inclinou a cabeça numa reverência graciosa, como se estivesse agradecendo por um favor recebido. Suas palavras finais no tribunal ecoaram pelo recinto com uma clareza cristalina. Glória a Deus nas alturas, que me concede a graça de morrer por seu nome. Perdoai a todos que contribuíram para este momento, pois não sabem o bem que me fazem ao me abrir as portas da eternidade. A execução foi marcada para o amanhecer do dia seguinte, num local fora dos muros da cidade, onde costumavam ser realizadas as execuções públicas. Era um campo árido, cercado por colinas baixas cobertas de oliveiras retorcidas pelo vento, onde o chão pedregoso estava manchado pelo sangue de incontáveis condenados que ali haviam encontrado seu fim. O lugar tinha uma atmosfera sombria, que contrastava dramaticamente com a serenidade que Bárbara mantinha mesmo nas últimas horas de sua vida terrena. Durante a noite que precedeu sua execução, Bárbara foi mantida numa cela escura e fria, onde o único mobiliário era um jergão de palha úmida e uma jarra de água turva. As paredes de pedra bruta suavam umidade, e o cheiro de mofo misturava-se ao odor acre de dejetos humanos que impregnava aquele lugar destinado aos últimos momentos dos condenados. Ratos corriam livremente pelo chão de terra batida, e o som de seus passinhos apressados ecoava na escuridão como uma sinfonia macabra da morte que se aproximava. Mas Bárbara transformou aquela cela sórdida num santuário de oração. Ajoelhou-se sobre as pedras frias e passou a noite inteira em comunhão com Deus, agradecendo pela oportunidade de testemunhar sua fé através do martírio. Suas lágrimas caíam silenciosamente sobre o chão sujo, mas não eram lágrimas de desespero ou autocomiseração. Eram lágrimas de alegria por saber que em poucas horas estaria face a face com o Cristo que havia escolhido acima de todas as coisas. Sua voz sussurrava orações na escuridão, e as palavras saíam de seus lábios como pétalas de rosa caindo sobre água cristalina. Senhor Jesus, murmurava ela com voz que mal se ouvia, acima do vento que assobiava através das frestas da cela. Aceita este sacrifício que te ofereço, não por meus méritos, mas por tua infinita misericórdia. Que minha morte possa servir para converter corações endurecidos e para mostrar ao mundo que existe algo pelo qual vale a pena morrer. Perdoa a meu pai, pois o amor que tinha por mim se transformou em ódio por não compreender que o amor verdadeiro, às vezes, exige sacrifícios que parecem impossíveis aos olhos humanos. As horas passavam com uma lentidão angustiante, marcadas apenas pelo sino distante de uma igreja cristã clandestina que tocava discretamente a cada hora, como se quisesse acompanhar a vigília da jovem mártir. A cada badalada, Bárbara sentia seu coração se elevar em oração, e uma paz inexplicável descia sobre seu espírito, como se mãos invisíveis a estivessem consolando e preparando para a grande passagem que a aguardava. Quando os primeiros raios de sol começaram a filtrar-se através da pequena janela gradeada da cela, Bárbara sentiu que havia chegado o momento pelo qual havia se preparado durante toda sua vida de fé. Levantou-se graciosamente, alisou sua túnica rasgada e suja, e tentou arrumar os cabelos dourados que haviam perdido muito de seu brilho durante os dias de sofrimento. Não por vaidade, mas por uma dignidade interior que a fazia querer apresentar-se de forma adequada
diante daqueles que presenciariam seus últimos momentos na terra. Quando os guardas vieram buscá-la, encontraram-na de pé no centro da cela, com as mãos cruzadas sobre o peito e o rosto radiante como se tivesse passado a noite numa suíte de palácio em vez de numa masmorra imunda. Seus olhos brilhavam com uma luz que parecia vir de outro mundo, e em seus lábios havia um sorriso sereno que desconcertou até mesmo aqueles homens acostumados a lidar com condenados em seus últimos momentos. "Bom dia", disse ela aos guardas com a cortesia natural de uma dama bem educada, cumprimentando visitas em sua sala de estar. "Imagino que chegou a hora de nos dirigirmos ao local da execução. Estou pronta." A simplicidade e a naturalidade com que pronunciou essas palavras causaram um arrepio na espinha dos guardas, que jamais haviam visto alguém enfrentar a morte com tanta serenidade. A caminhada até o local da execução foi uma espécie de procissão silenciosa. Bárbara caminhava no centro de um grupo de soldados, mas sua postura ereta e seu passo firme faziam parecer que ela estava conduzindo o cortejo em vez de sendo conduzida. Seus pés descalços tocavam a terra fria da estrada, e pequenas nuvens de poeira se levantavam a cada passo, brilhando douradas à luz do sol nascente. O vento matinal fazia suas vestes esfarrapadas tremularem como bandeiras, e seus cabelos soltos dançavam ao redor de seu rosto como uma auréola viva. Ao longo do caminho, pessoas saíam de suas casas para ver passar a jovem cristã que havia desafiado o poder de Roma e a autoridade de seu próprio pai. Muitos esperavam ver uma mulher destroçada pelo sofrimento e pelo medo, mas encontravam uma figura que irradiava uma dignidade quase real. Alguns, tocados por sua serenidade, faziam discretamente o sinal da cruz, arriscando suas próprias vidas para demonstrar solidariedade com aquela que estava prestes a morrer por sua fé. Crianças corriam ao lado do cortejo, fascinadas por aquela jovem que parecia tão diferente de todos os outros condenados que haviam visto sendo levados para a execução. Mulheres choravam silenciosamente, pensando em suas próprias filhas e imaginando como seria ter que enfrentar uma situação semelhante. Homens baixavam os olhos, envergonhados por sua própria covardia, diante da coragem extraordinária daquela jovem que caminhava para a morte como se fosse para um encontro com o amado. O sol estava nascendo por trás das colinas quando o cortejo chegou ao campo da execução. Era um lugar desolado, onde apenas algumas árvores retorcidas forneciam sombra escassa e onde o chão estava manchado por sangue seco de execuções anteriores. Um patíbulo rudimentar havia sido erguido no centro do campo, uma plataforma de madeira onde os condenados passavam seus últimos momentos diante dos olhos do público que vinha assistir ao espetáculo da morte. Bárbara subiu ao patíbulo com a mesma graça com que havia subido as escadas de mármore de sua torre durante os anos de juventude. Seus movimentos eram controlados e elegantes, como se estivesse participando de uma cerimônia solene, em vez de caminhando para sua própria execução. Quando chegou ao centro da plataforma, virou-se para a multidão que se havia reunido para presenciar sua morte e falou com voz clara que carregou longe na manhã silenciosa. "Irmãos", disse ela, e a palavra irmãos incluía tanto os cristãos, quanto os pagãos, tanto os simpatizantes quanto os inimigos. "Não choreis por mim, pois vou para a alegria eterna. Chorai por aqueles que vivem sem conhecer o amor de Cristo, por aqueles que têm olhos, mas não veem a luz da verdade. Orai para que Deus toque seus corações e os conduza ao caminho da salvação. E lembrai-vos sempre de que o amor é mais forte que o ódio, a verdade mais poderosa que a mentira, e a vida eterna mais valiosa que qualquer prazer temporal." Suas palavras foram como sementes lançadas ao vento, e muitos dos presentes sentiram algo se mover em seus corações. Alguns caíram de joelhos, tocados por uma graça que não conseguiam explicar. Outros fizeram discretamente o sinal da cruz, declarando sua fé mesmo sabendo que isso poderia custar-lhes a vida. A multidão, que havia vindo esperando ver um espetáculo de morte, encontrava-se diante de uma manifestação extraordinária de fé e coragem. Foi então que Dioscuro se aproximou do patíbulo. Havia insistido em estar presente na execução, alegando que era seu direito como pai da condenada.
mas todos podiam ver que ele estava destroçado por dentro. Seu rosto estava cadavérico, seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar durante a noite, e suas mãos tremiam incontrolavelmente. O homem que havia sido um dos mais poderosos da região agora parecia um mendigo perdido, um fantasma de si mesmo. Quando Bárbara viu o pai se aproximar, seu coração se encheu de compaixão. Desceu alguns degraus do patíbulo e estendeu as mãos em sua direção, como havia feito tantas vezes na infância, quando corria para abraçá-lo depois de suas viagens de negócios. "Faitu", disse ela com voz cheia de ternura. "Perdoai-me se vos causei sofrimento. Nunca foi minha intenção ferir-vos, mas sim encontrar a verdade que desse sentido à minha vida. Um dia compreendereis que tudo isso foi necessário para que ambos encontrássemos nosso verdadeiro destino." Dióscoro olhou para a filha e por um momento pareceu que ia desabar em lágrimas e pedir perdão por tudo que havia causado. Mas então, o orgulho ferido e a teimosia que haviam destruído sua família se impuseram mais uma vez. Em vez de abraçar a filha, ele se afastou e fez um gesto para o carrasco, indicando que a execução deveria prosseguir sem mais delongas. O carrasco era um homem imenso, com braços musculosos cobertos de cicatrizes e um rosto que parecia esculpido em pedra. Vestia uma túnica preta e carregava uma espada pesada que brilhava sinistramente à luz do sol matinal. Era um profissional experiente, acostumado a realizar seu trabalho com eficiência e sem demonstrar emoções. Mas quando se aproximou de Bárbara, algo em seus olhos duros pareceu amolecer por um instante. "Senhora", disse ele com voz rouca, "lamento ter que fazer isso. Se quiserdes, posso tornar tudo mais rápido e menos doloroso." Era a primeira vez em anos que ele se dirigia a um condenado com tal gentileza, e suas próprias palavras o surpreenderam. Bárbara sorriu para ele com uma ternura que tocou algo profundo em sua alma endurecida. "Obrigada pela gentileza", respondeu ela. "Fazei o que deveis fazer, mas sabei que não guardo rancor contra vós. Sois apenas um instrumento nas mãos de Deus que permite que eu termine minha jornada terrena da forma mais gloriosa possível, morrendo por amor a Cristo." O carrasco hesitou por um momento, como se não conseguisse levantar a espada contra aquela jovem que o tratava com tanta bondade. Mas então lembrou-se de seu dever e de sua profissão, e preparou-se para executar a sentença. Bárbara ajoelhou-se, graciosamente sobre a plataforma de madeira, cruzou as mãos sobre o peito e ergueu os olhos para o céu, onde as primeiras nuvens rosadas do amanhecer começavam a se formar. "Jesus", murmurou ela com voz que só os anjos puderam ouvir, "recebei minha alma e fazei com que minha morte sirva para a conversão de muitos. Perdoai a todos que contribuíram para este momento, especialmente a meu Pai, que age movido pela dor e pela incompreensão. Que vossa luz ilumine este mundo cheio de trevas e que vossa paz reine nos corações dos homens." Foi nesse momento de oração silenciosa que algo extraordinário aconteceu. O céu, que havia estado claro durante toda a manhã, começou a se cobrir rapidamente de nuvens escuras que pareciam surgir do nada. Um vento forte começou a soprar, fazendo as árvores se curvarem e levantando nuvens de poeira que obscureceram momentaneamente a visão de todos os presentes. Raios começaram a riscar o céu, seguidos por trovões que ecoavam como a voz de Deus, manifestando sua ira contra a injustiça que estava sendo cometida. A multidão começou a ficar inquieta, interpretando os fenômenos atmosféricos como sinais divinos de desaprovação. Muitos caíram de joelhos aterrorizados pela ideia de que estavam presenciando algo que despertaria a cólera dos céus. Alguns tentaram fugir, mas pareciam paralisados por uma força invisível que os mantinha presos ao local. O carrasco, vendo que a situação estava se tornando sobrenatural, hesitou novamente. Suas mãos tremiam enquanto segurava a espada e seu rosto, normalmente impassível, mostrava sinais de medo e confusão. Olhou para Marciano, que havia vindo presidir a execução, buscando orientação sobre como proceder diante daqueles sinais evidentes de interferência divina. Marciano, por sua vez, estava pálido como um morto. Sua experiência com execuções não o havia preparado para fenômenos sobrenaturais,
e ele começava a questionar se havia feito a coisa certa ao condenar aquela jovem. Mas seu orgulho e sua posição não lhe permitiam demonstrar fraqueza diante da multidão. Então fez um gesto imperioso para que a execução prosseguisse, independentemente dos sinais no céu. Bárbara, alheia à confusão que se instalara ao seu redor, mantinha-se em profunda oração. Seus lábios moviam-se silenciosamente, pronunciando palavras de louvor e gratidão ao Deus que havia escolhido acima de tudo. Uma paz sobrenatural emanava de sua pessoa, criando como que uma bolha de serenidade em meio ao caos que se instalara no campo de execução. Foi então que ela ergueu a cabeça e olhou diretamente para o carrasco. Seus olhos brilhavam com uma luz que parecia vir de outro mundo, e em seu rosto havia uma expressão de alegria antecipada que desconcertou a todos. "Não temais", disse ela com voz clara, que se ouviu acima do barulho do vento e dos trovões. "Chegou minha hora de partir para junto do meu amado. Fazei o que deveis fazer, pois eu vos perdoo antecipadamente e oro para que Deus também vos perdoe." O carrasco, tocado por aquelas palavras de perdão pronunciadas por quem estava prestes a morrer por suas mãos, sentiu lágrimas brotarem de seus olhos endurecidos pela vida. Nunca havia chorado durante uma execução, mas havia algo naquela jovem que tocava a região mais profunda de sua alma, despertando sentimentos que julgava mortos há muito tempo. Com a mão trêmula, ele ergueu a espada sobre a cabeça de Bárbara. A lâmina brilhava sinistramente à luz dos raios que continuavam cortando o céu escurecido, e por um momento pareceu que o próprio tempo havia parado. A multidão prendeu a respiração. Os pássaros cessaram seu canto e até mesmo o vento pareceu diminuir de intensidade, como se a própria natureza estivesse aguardando o momento crucial. Bárbara baixou a cabeça numa última reverência ao Deus que havia servido com tanto amor, e suas últimas palavras foram um sussurro de gratidão. "Pai, em vossas mãos entrego meu espírito." Foram as mesmas palavras que Cristo havia pronunciado na cruz, e saíram de seus lábios com a mesma confiança e serenidade. A espada desceu num movimento rápido e certeiro, mas no exato momento em que a lâmina tocou o pescoço de Bárbara, um raio de luz dourada desceu do céu e envolveu seu corpo numa luminosidade que ofuscou temporariamente todos os presentes. A luz era tão intensa que muitos tiveram que cobrir os olhos e, quando conseguiram olhar novamente, viram algo que ficaria gravado em suas memórias pelo resto de suas vidas. O corpo de Bárbara havia caído sobre a plataforma, mas uma luz suave continuava emanando dele, como se sua alma ainda estivesse presente, abençoando aquele lugar com sua presença divina. Seus cabelos dourados espalharam-se ao redor de sua cabeça como uma auréola, e em seu rosto havia uma expressão de paz e alegria que contrastava dramaticamente com o ambiente de morte e violência. O carrasco deixou cair a espada e caiu de joelhos, soluçando como uma criança. "Perdoai-me, Senhor", gritava ele, "por ter matado uma santa. Perdoai-me por não ter reconhecido vossa serva." Suas lágrimas caíam sobre as tábuas ensanguentadas da plataforma e seu coração, endurecido por anos de violência, abria-se finalmente para a graça divina. Muitos na multidão também caíram de joelhos, tocados por uma conversão súbita e inexplicável. Homens que haviam vindo assistir à execução como se fosse um espetáculo, agora se batiam no peito, arrependidos de seus pecados. Mulheres que haviam julgado Bárbara como uma jovem teimosa e rebelde, agora a veneravam como mártir e santa. Crianças que não compreendiam completamente o que estava acontecendo, sentiam instintivamente que haviam presenciado algo sagrado e extraordinário. Mas o mais dramático de todos os presentes era Dioscuro. O homem que havia denunciado a própria filha e insistido em sua execução, agora estava prostrado no chão, arrancando os cabelos e gritando de desespero. "O que fiz?", clamava ele com voz que ecoava por todo o campo. "Matei minha própria filha, matei uma santa. Como poderei viver com este peso sobre minha consciência?" A transformação em Dioscuro foi instantânea e radical. No momento em que viu o corpo de Bárbara banhado por aquela luz sobrenatural, toda sua arrogância e teimosia desmoronaram como um castelo de cartas.
Reconheceu finalmente que sua filha havia escolhido o caminho certo e que ele, movido pelo orgulho e pelo medo, havia cometido o maior crime que um pai pode cometer: destruir aquilo que mais amava no mundo. Correu até a plataforma e segurou o corpo de Bárbara em seus braços, como havia feito quando ela era criança e se machucava brincando nos jardins da vila. Mas agora não havia mais lágrimas de criança para secar. Não havia mais ferimentos pequenos para curar. Havia apenas o peso terrível de uma vida jovem ceifada por sua própria mão e a consciência esmagadora de que havia perdido para sempre a pessoa mais preciosa de sua existência. Filha, soluçava ele, perdoai vosso pai louco, perdoai aquele que vos amou tanto, que não soube compreender vosso amor ainda maior por Cristo. Rezai por mim no céu, para que eu possa um dia encontrar o perdão que não mereço. Suas lágrimas caíam sobre o rosto sereno de Bárbara e parecia que cada gota era uma oração silenciosa pedindo misericórdia. O céu, que havia se escurecido durante a execução, começou gradualmente a clarear novamente. As nuvens se dispersaram lentamente, revelando um sol que brilhava com uma intensidade incomum, como se quisesse iluminar aquele momento de tragédia e glória. Uma brisa suave começou a soprar, carregando um perfume de rosas que não havia flores em quilômetros de distância. Um perfume que muitos interpretaram como o aroma do paraíso se abrindo para receber a alma de Bárbara. A notícia da execução e dos fenômenos sobrenaturais que a acompanharam espalhou-se rapidamente por toda a região. Mensageiros a cavalo levaram o relato para cidades distantes, e em poucos dias, toda a província sabia da jovem cristã que havia morrido por sua fé, e cujo martírio havia sido acompanhado por sinais extraordinários do céu. Muitos dos que haviam presenciado a execução tornaram-se cristãos instantaneamente. O próprio Carrasco abandonou sua profissão e passou o resto da vida pregando o Evangelho, contando a todos que quisessem ouvir sobre a jovem santa que havia perdoado seus algozes mesmo no momento de sua morte. Marciano, atormentado pela consciência, renunciou ao cargo e retirou-se para uma vida de penitência, passando os últimos anos tentando expiar o crime de haver condenado uma inocente. Dioscuro sobreviveu apenas alguns dias à execução da filha. Consumido pelo remorso e pela culpa, definhou rapidamente, recusando-se a comer ou beber. Passou os últimos momentos de sua vida ajoelhado diante de um pequeno altar que havia improvisado em seus aposentos, onde colocara um retrato de Bárbara e onde passava as horas pedindo perdão e implorando que ela intercedesse por sua alma atormentada. Na noite em que morreu, muitos testemunharam que uma luz suave iluminou sua janela e que uma voz feminina, que todos reconheceram como sendo a de Bárbara, foi ouvida pronunciando palavras de perdão e conforto. Quando encontraram seu corpo na manhã seguinte, havia em seu rosto uma expressão de paz que não mostrava há semanas, como se finalmente tivesse encontrado o perdão que tanto buscava. O corpo de Bárbara foi sepultado por cristãos secretos num lugar mantido em sigilo para evitar profanações. Mas logo milagres começaram a acontecer no local onde havia sido executada. Doentes que visitavam aquele campo eram curados misteriosamente, águas brotavam da terra seca e flores desabrochavam fora de época, como se a própria natureza quisesse honrar a memória daquela que havia morrido por amor a Cristo. Sua história espalhou-se por todo o Império Romano e além de suas fronteiras. Igrejas foram erguidas em sua honra, hinos foram compostos celebrando seu martírio, e sua festa passou a ser celebrada todos os anos no dia de sua morte. Artistas pintaram sua imagem, escultores esculpiram sua figura, e poetas compuseram versos imortalizando sua coragem e sua fé. Mas talvez o legado mais importante de Bárbara não tenha sido as igrejas ou as obras de arte criadas em sua honra, mas sim o exemplo de coragem e fidelidade que deixou para as gerações futuras. Sua história tornou-se um farol de esperança para todos aqueles que enfrentam perseguições por causa de suas convicções, um testemunho de que existem valores pelos quais vale a pena morrer. Através dos séculos, incontáveis mártires encontraram inspiração em seu exemplo. Jovens e velhos,
homens e mulheres, pessoas de todas as classes sociais e de todos os cantos do mundo, viram em Bárbara o modelo de como enfrentar a adversidade com fé inabalável. Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou, e essa foi a lição mais preciosa que deixou para a humanidade. A menina que brincava entre mármores e sedas tornou-se a mulher que enfrentou ferros em brasa e espadas. A filha que foi torturada pelo próprio pai tornou-se a santa que intercede por todos os filhos do mundo. A jovem que morreu aos 18 anos conquistou uma vida que não conhece fim. Este é o paradoxo glorioso de Santa Bárbara. Perdeu tudo para ganhar tudo. Morreu jovem para viver eternamente. Foi rejeitada na terra para ser glorificada nos céus.